Olá, caros alunos do sétimo ano, professor Ivan de História. Estamos dando continuidade ao nosso capítulo falando sobre pirataria e colonização nas Américas. Como estudo conteúdo muito extenso, a gente teve que dividir ele em 3 partes. E hoje a gente vai falar sobre as 13 colônias estadunidenses, né? Ou 13 colônias da América do Norte, como queiram. Ok? Muito bem, então acompanhe comigo aqui, por favor. Bom, os ingleses foram fundar as 13 colônias da América do Norte, né? E elas gozavam de muita autonomia. Cada uma delas tinha uma assembleia de representantes dos colonos que decidiu que era melhor que lhe convinha, né? A sua maioria era protestante, né? São pessoas que vieram, né? Refugiadas, né? Vindo para a América, mas havia também entre eles católicos, né? E desses protestantes, né, predominavam os puritanos. Vamos lembrar que os puritanos são aquelas pessoas que são dissidentes, né, pessoas que deixaram a igreja anglicana, né, e chegaram no navio chamado Mayflower, né, Flor de Maio, e ficaram conhecidos como peregrinos ou pais peregrinos, né. E mais tarde o que acontece? A coroa inglesa ela incorpora essas colônias e passa a nomear governadores, sem esvaziar, contudo, o poder da Assembleia locais, ou seja, ela gozava de muita autonomia, ok? E a gente observa aqui, logo a seguir, como mostra esse mapa, aqui, né, a localização dessas 13 colônias da América, isso no século XVII, tá? Vindo aqui do norte, colônias do norte, observa essa aqui, com as colônias centrais, e aqui as colônias do sul, né? Lembrando que elas foram essa área, essa região aqui, né, que foi colonizada pelos ingleses, né, onde começaram os primeiros colonos ali se fixaram, ok? Então, essa Nova Inglaterra, por que é chamada de Nova Inglaterra? Porque era uma extensão, né, da coroa inglesa, né? Ela era formada por 4 colônias: Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island, Connecticut e as colônias centrais, né, que era Nova York, Nova Jersey, Pensilvânia e Delaware, e as colônias do sul, né, que eram 5: Virgínia, Maryland, Carolina do Norte, Carolina do Sul e Geórgia. Ok? Agora, vamos entender quem povoou essa região. Os povoadores dessa Nova Inglaterra, geralmente eles eram fugitivos das perseguições religiosas das metrópoles, da colônia da coroa inglesa. Tá? Por passarem muitas dificuldades, né, no início da colonização, eles não se entregaram, podemos assim dizer, né? As dificuldades eram muitas, né? Por exemplo, o solo era muito rochoso, né, para atividades agrícolas, né? Eles foram os primeiros colonizadores ali. E também tinham, né, os nativos dali, os índios, né, os indígenas, né, que lutavam, né, em busca de preservar seu território. E a gente vê que então que a vida ali era extremamente dura, né? Já na virada do século XVII e para o século XVIII, né, a economia da Nova Inglaterra era baseada basicamente na agricultura de subsistência, ou seja, não era para comercializar, né, mas para alimentar as próprias famílias, né? Ela foi ficando cada vez mais o quê? Mais dinâmica. E atribui-se ao puritanismo, né, os primeiros colonos, na ideologia, né, a doutrina, né, calvinista, né, uma grande ajuda, né, porque eles valorizavam muito o trabalho e consideravam a propriedade rural como sinal da graça divina. Então, de alguma forma, né, a religião daqueles que ali se estabeleceram, os primeiros povoados, também foi uma maneira, né, de ajudar, porque eles acreditavam, né, que a propriedade, o trabalho, né, era um sinal da graça divina. Então, esses primeiros colonos do norte, né, estamos falando ali daquela parte mais ao norte, né, das 13 colônias, montaram oficinas, manufaturas, eles produziam uma bebida alcoólica, né, a partir da fermentação do melaço, né, de cana-de-açúcar, que era o rum, né, e comercializavam. Né. Depois, eles trocavam por escravos, né, e depois vendiam nas Antilhas, nas colônias do sul, né, quer dizer, mais ao sul também. Então o comércio foi se tornando mais dinâmico. Eles criaram a indústria naval, né, no Atlântico, né, ao modelo, né, seguindo o modelo da metrópole inglesa,
e desenvolveram também a pesca de baleia, né? Negociavam óleo, né, para luminárias da época, que não se tinha querosene, né, derivado do petróleo, e chegavam inclusive a transportar açúcar, que era produzido nas Antilhas, para os portos ingleses, né? E foram com isso se tornando mais dinâmico e foram enriquecendo, né? Tá ok? Então vamos avançar aqui. Então, o que a gente observa também? Que as colônias centrais, agora falando que fica mais ao sul, também se voltaram para o comércio. Mas nesse caso, eles produziam basicamente trigo, cevada e milho, e eram vendidos para as colônias da Nova Inglaterra e as colônias do sul, né? Ao norte e ao sul, onde eles vendiam, basicamente produziam para o mercado interno, não vendia para o exterior. Então, por isso elas foram chamadas de celeiros da América, né? Que era constituída basicamente, né, de pequenas propriedades, né, pequenos proprietários, e havia trabalhadores assalariados, né? E um tipo de servidão também muito comum nas colônias do sul, que a gente vai ver daqui a pouco, tá ok? Acredita-se que o capitão Kidd, né, estamos falando de pirataria também, que era uma forma de comercialização, ele tem morado também em Nova York, né, durante algum tempo, tá ok? Aqui a gente observa, né, uma representação de uma fazenda, né, das colônias no centro do século 17, muito comum, né, nos filmes, né, até hoje nos Estados Unidos mantém certa tradição nessa maneira, né, de viver, né? Já a economia das colônias do sul da América do Norte foi muito parecida com a das Américas espanhola e portuguesa, ou seja, ibéricas. Por quê? Porque elas foram estruturadas de acordo com o sistema colonial, que era voltado para o comércio externo, né? E utilizava-se nela muita mão de obra escrava, sobretudo afrodescendente, né? O cultivo, né, que se fazia ali era basicamente de fumo e do algodão, né? Que foi introduzido entre os séculos 17 e o século 18, né? Levando muito, né? Tem uma leva muito grande, né, de escravos vindo da África, né? Que trabalhavam em serviços forçados, né? E também por aqueles que a gente chama de servos de contrato, que não eram só escravos, né? E quem era servo de contratos, né? O que acontece é que muitos europeus, que eram extremamente pobres, não tinham sequer condições de pagar sua viagem para o Novo Mundo, né, para a América, e desejavam ascender, né, ter sua propriedade e tudo. Então, nesse caso, o que eles faziam? Faziam um acordo com a companhia de comércio para que pagasse a viagem de vinda até a América, né? Depois a companhia de comércio repassava esse custo para um outro proprietário interessado na sua mão de obra. E nesse caso, firmado esse contrato aí, os imigrantes trabalhavam de graça por um determinado período, poderia variar de 4, 5 ou 6 anos, né? Seja como for, de acordo com o acordo, para esse proprietário de terra, né? E dessa maneira ele estaria custeando, pagando, né, os custos da sua viagem. E então, depois desse período, cumprido esse prazo, eles ficavam livres para ganhar a sua vida da maneira que eles quisessem. Tá ok? E aqui a gente tem uma imagem do lado, né, que apresenta uma das formas de trabalho encontradas na colônia do sul, tá? A plantação de tabaco, utilizando mão de obra africana, sobretudo, né? Ok? Agora, a França também esteve presente na América do Norte, né? Então, houve aquilo que a gente chama de uma presença francesa também nas colônias e parte hoje do que é chamado do Canadá. Então, nessa parte especialmente conhecida, né, que corresponde hoje ao Canadá, ela foi colonizada pelos franceses, aquela região do Quebec, né? E em 1613, né, os mercadores, nobres ricos, criaram uma empresa para investir na região que se chamou Nova França. E por quê? Vamos ver aqui. Primeiro, que os colonos que vieram se estabelecer nessa região, eles começaram a comercializar com os nativos pele de animais, né, sobretudo castor, né? E que era uma pele muito valorizada, muito utilizada e valorizada na Europa no século XVII, principalmente para roupa de invernos, né? E transformar em chapéu também, que era muito comum na época, era moda. Então, essa troca de pele, né, os colonos ofereciam armas de fogo, pólvora, balas, né? Inúmeros tipos de produtos que interessavam os indígenas, né? E esse volume era imenso, né? Só para a gente ter uma ideia,
no final do século XVII, a França chegou a exportar 400 toneladas, né? 400 quilos não, 400 toneladas, 400 mil quilos de pele para a metrópole, né? Um número extremamente considerável para a época. Né? Então, esse comércio de pele era extremamente lucrativo. Né? E eles faziam isso, né? Como um produto, né? Que eles comercializavam com os indígenas, também trocando por bebida alcoólica, né? Sobretudo o rum que a gente falou, né? Que era um produto extraído do melaço da cana-de-açúcar. Só que nessa região que era ocupada que estava sendo ocupada pelos primeiros colonizadores e agora pelos franceses que começavam a, de alguma forma, se estabelecer, né, para fazer comércio com os indígenas, né, existiam ali aqueles povos pré-colombianos, né? Então, como é que era essa relação entre os nativos da América do Norte e os europeus, né? Era uma relação de comércio e de guerra, né? Então havia dois grupos básicos ali nessa época, né? O primeiro eram os algonquinos e os iroqueses, né? Cada uma tinha ramificações, eles eram inimigos entre si. Eles viviam naquela região ali que corresponde ao Nordeste dos Estados Unidos, nos dias atuais, né? Então os iroqueses viviam ali e eram mais numerosos naquela região do chamado Grande Lago, né? Em torno ali daquela área fronteiriça entre Canadá e Estados Unidos no dia de hoje. Tá, ok? Esses outros grupos eram excelentes, né? Pescadores, caçadores, praticavam agricultura também de algumas hortaliças e legumes, né? Então essa colonização francesa na América do Norte, ela foi mais intensa do que a inglesa. Por quê? Porque ela se limitou basicamente ao comércio de pele. Eles não se estabeleceram, né, como foi o povoamento feito pelos ingleses, né? Os refugiados, né, que vinham de perseguições, sobretudo religiosas, da Grã-Bretanha ou da Inglaterra. Então essa colonização inglesa foi desde o início baseada no povoamento e na ocupação das terras, né? E a maioria dos nativos mantinha uma certa distância entre eles, né? Porque eles não gostavam deles, né? Os iroqueses, por exemplo, não gostavam também dos franceses, né? Porque eles eram inimigos, porque eles eram amigos, né? Dos chamados aqui, ó, algonquinos, né? Então, por isso, eles sempre apoiaram os ingleses nas guerras contra os franceses. E aí a gente volta a lembrar uma figura, né, do ministro da Finança da França, chamado Jean-Baptiste Colbert, né, que morreu aos 64 anos de idade. Né? Por quê? Porque ele teve uma percepção muito interessante para a época, né, de que os impérios ibéricos, né, que foram pujantes, gloriosos, poderosos no século XVI, no período das grandes navegações, eles começaram a entrar em declínio. Né? A própria França tinha, por exemplo, se apropriado, né, de importantes ilhas, né, no Caribe, né, e avançavam em ofensiva na América do Norte também. Né? Só que Colbert ele percebeu que a França teria que enfrentar um inimigo muito maior, muito mais poderoso do que os reinos sobretudo da Espanha, né? Em suas ambições coloniais, que não era nada mais, nada menos do que a Inglaterra. Né? E foram os ingleses, né, que mantiveram sob seu controle algumas ilhas açucareiras do Caribe e disputavam também o comércio de pele na América do Norte, né? Da qual os franceses, né, estavam procurando estabelecer de maneira mais intensa nessa região. Né? E aqui a gente vê, né, uma gravura de 1777 que mostra justamente esse comércio entre os indígenas, né, comércio de pele, com os franceses aqui também. Né? Tá ok? Então, o que mostra isso? O que mostra é uma forte, né, presença dos franceses nessa região, né, da América do Norte. Contudo, a gente vê muito claramente que a presença dos ingleses, né, ela foi uma colonização de povoamento, principalmente na região, naquelas colônias do norte e do centro, né, não tanto do sul, mas também eles procuraram se fixar nessa região, era um tipo de colonização de exploração, mas que teve uma presença muito mais intensa dos ingleses ali.
E o que a gente observa também, né? Concluindo, né? Que a pirataria, né, que era uma atividade comercial da época, teve lá suas contradições, né? Por quê? No final do século XVII, William Kidd, que era um grande pirata, né, muito conhecido, muito grande destaque, ele entrou em declínio, né, como vários outros piratas também. Tá? Isso por causa da chamada Companhia do Comércio. Vou explicar isso melhor para vocês. Então, no caso do Oriente, né, a ação de Kidd contrariou esses interesses da companhia de mercantil, né, que tinha o monopólio, né, o controle do comércio nessa região da América do Norte. Então ele foi preso pelos ingleses em 1701, foi condenado por assassinatos, ações de pirataria, né, etc. Mas ele por décadas ele pirateou, né, com o apoio da coroa. Ele foi um chamado corsário, né, esteve a serviço da coroa inglesa, né, mas depois se torna réu no tribunal da própria coroa, que havia contratado durante muito tempo, que faturou muito, ganhou muito dinheiro, né? Com isso enriqueceu muitos cofres da coroa inglesa, né? Ele foi condenado à forca, né, que era um método muito utilizado na época, e seu cadáver, né, foi colocado, né, pendurado num poste à beira do rio Tâmisa, né? Como uma maneira de avisar, né, os outros piratas, né, que ainda teimavam em saquear os mares. Isso por quê? Porque a pirataria estava entrando em declínio, né? A Companhia do Comércio, né, o modo de explorar, né, agora a América pelos ingleses, sobretudo, né, dominava agora os mares, né, superando os países ibéricos, né, mostrava que os tempos eram outros, né? Que os sinais dos tempos mostravam que as metrópoles, né, estavam optando agora em investir no sistema colonial por meio de grandes companhias, né, e defendendo esse monopólio. Então, a pirataria, que foi extremamente utilizada para poder enriquecer os cofres, agora entra em declínio, né? A pirataria começa agora a ser um crime muito velado, e agora o que acontece? Passa-se agora, aqueles que também enriqueciam e que se mostravam, sobretudo, utilizando-se desse serviço, passam agora então a buscar caçar, né, toda atividade que fosse considerada pirata, né? Como falei, os tempos eram outros, né? E o sistema colonial, né, investimento no sistema colonial, né, feito pelas companhias, né, mercantis, né, elas agora que viam uma maneira de lucrar, e lucrar muito. Com isso, eles passaram então a se utilizar muito mais do investimento nesse novo mundo, né? Principalmente os ingleses nas 13 colônias. Então, a pirataria passa a ser considerado um crime. Tá ok? Então, ficamos por aqui. A gente vai se ver no próximo vídeo, na próxima oportunidade. Um abraço a todos e fique com Deus.